Pessoal, boa tarde, tudo bom? Beleza? Então, vou explicar para vocês aqui a questão da nossa matéria, né, no sexto ano, que é História, Tempos e Registros, né? O que quer dizer isso, na verdade, né? O que essa matéria pode contribuir para nosso estudo da história, né? Primeiro, essa primeira matéria que a gente tem para a gente entender um pouquinho o que é história, o que é tempo, o que é o registro dentro da história, o que é o historiador, né? Igual aí na matéria que eu disponibilizei para vocês, eu coloquei o quê? Perguntando o que é o tempo, né? O que é o tempo, na verdade? A gente fala tanto de tempo, tempo do trabalho, que a gente está sem tempo, que a gente tem um tempo de entrega de atividade, né? Então a gente fala tanto de tempo, por que a gente não para pensar o que ele é, né? Então, assim, o que é o tempo, na verdade? A história, a nossa história ocidental, né? Desse lado do mundo, trabalha com o tempo ocidental. O que quer dizer isso? Que o tempo do nosso ocidente, o tempo que a gente conhece, ele é diferente dos outros tempos. Tem o tempo do Oriente, o pessoal do Oriente, e tem o nosso tempo. O nosso tempo aqui, a gente leva em conta o calendário, certo? A gente calcula os dias, as semanas e os meses. Esse tempo do calendário é chamado de tempo cronológico. É o tempo que a gente conta no relógio, o tempo que a gente conta no calendário. É o tempo que você vai para a escola e fica o dia inteiro. Por exemplo, você vai para a escola de manhã cedo, teve aula de português, matemática, história, de 7 às 11h30. Então esse é o tempo normal, chamado de tempo cronológico, tempo contado. E a história também tem um outro tempo que a gente trabalha. Geralmente a história trabalha com os acontecimentos com o tempo cronológico e o tempo histórico. O tempo histórico, igual eu coloquei para vocês na matéria aí, ele é o tempo que representa o que do passado ficou para o nosso presente de hoje. O que do passado ficou, né? Tem muitas coisas que permaneceram do passado que estão aqui hoje, né? Não só fósseis, objetos, né? Mas as formas dos seres humanos pensar, a cabeça deles, né? A mentalidade do passado, tem muita coisa que permanece. E o tempo histórico diz também que existem muitas transformações, né? Hoje nós não somos os mesmos seres humanos, não é verdade? O ser humano, o primeiro ser humano que apareceu no mundo, ele não tem muito a ver com a gente, assim, hoje em dia, né? Foi todo um processo, certo? Ele se transformou, ele mudou, né? Mas tem coisas desse passado aí que permanecem, né? Pra gente. Então, e ele não é tão exato como o tempo do relógio é. O tempo humano, o tempo histórico, ele é algo mais incerto. As coisas acontecem sem a gente saber, né? Muito incerto. Pedi para vocês aí no exercício 1 que eu pedi, que a apostila pediu, né? Que é para você falar sobre a sua história e desenhar uma linha do tempo. O que é essa linha do tempo? Eu vi que muita gente desenhou, falou sobre sua história. Vocês estão certos, era para falar sobre sua história de vida. Era para você fazer uma linha de tempo. O que significa isso? Você falar, olha, nascimento, nasci em 2000. Aí eu faço uma linha reta e coloco lá, nascimento, 2000. Aí eu faço um ponto. Entrei na escola,
2003, escola municipal, não sei. 2010, formei. No 2007, saí, fiz uma viagem, né? O que é essa linha do tempo? É para você narrar quais são os principais acontecimentos que você considera na sua vida, ok? Eu coloquei minha vida como a minha formação, como é que eu formei, minha vida escolar, como que eu me formei, mas você poderia colocar outros acontecimentos que você considera importante, beleza? E a questão 2 também, que eu vejo aqui importante, que pergunta assim, o que você faz é importante para a história? Sim, o que nós fazemos como seres humanos no tempo é importante para a história. Toda ação que nós fazemos no mundo, ela deve ser analisada como algo importante para o estudo da história, né? Igual tem um historiador que fala, né, que agir pra gente, que as ações dos homens, da gente, no tempo, é considerada como história, ok? Nós contribuímos para a história com nossas experiências. E aí, pessoal, o que você faz como ser humano no mundo é importante. Qual que seja a sua carreira ou profissão, tá? Todas as carreiras, as profissões são importantes para o mundo, ok? E no caso, vocês estão estudando, né? Então é extremamente importante para o nosso país o que vocês estão fazendo, estudando, né? Aprendendo, não só para o país, mas para vocês, né? Para a história de vida de cada um de vocês e para a história também, né? Vocês fazem parte de um povo, do povo brasileiro, e é importante o que vocês fazem também, né? Não é só o historiador que escreve, que faz a história, né? As pessoas, o povo, todas as pessoas, né? Fazem história também. Só na hora de escrever, de selecionar, aí é o historiador que faz. Mas todos nós fazemos história sim, né? Outro ponto, que a questão 1, é a letra C, né? Pergunta assim, será que sua história é importante para a história do nosso país? E é igual eu falei, né? Toda história tem sua parte de importância, né? Sua história de vida, até porque se a sua história transmite a cultura, transmite o que as pessoas fazem nesse tempo de hoje, o que você fazia, né? Por exemplo, se um historiador do futuro olhar para sua história e analisar ela, sua biografia, ele pode encontrar elementos, elementos da sua história individual, da sua história como indivíduo, analisar esses elementos e fazer uma espécie de estudo da sociedade nessa época, na sua época que você vive. Então o historiador lá da frente pode analisar uma biografia de uma pessoa ou um relato oral, uma história contada, né? Uma história escrita de vocês, né? De qualquer um de vocês, que pode servir de importante para o historiador guardar, lembrar o que acontecia neste momento. Por exemplo, uma história de vocês agora no meio dessa pandemia, né? Uma poesia, um relato seus, de vocês, pode se transformar em um arquivo, um documento muito importante lá na frente, né?
Beleza? E outra questão é, a gente tem a dois não é para responder, a 2 é só para falar sobre a memória, né? E a 3 pergunta sobre o vídeo do menino com a memória, com a senhora, né? E basicamente a 3 é para falar o seguinte, gente. É impossível fazer história sem a memória. É impossível. A gente precisa da memória para lembrar das coisas, para lembrar dos acontecimentos, do que aconteceu no passado, né? Por exemplo, aconteceu o nazismo, né, com os alemães, dos alemães lá. Por exemplo, hoje em dia a gente está vivendo uma pandemia do coronavírus, né? Se eu creio, não, né? A gente está guardando muitos arquivos sobre essa situação. Lá na frente, a gente vai precisar desses arquivos como memórias. A gente vai precisar dessas memórias, né? Para a gente lembrar lá na frente que aconteceu a pandemia do coronavírus, né? A gente precisa de registros para preservar a memória. Então, a memória tem que ser preservada para o estudo da história e para nosso conhecimento, né? Para preservar a gente. A gente não pode simplesmente esquecer que um acontecimento rolou e foi. A gente precisa ter registro desse acontecimento para chegar lá na frente, poder analisar e lembrar que aconteceu, né? Que de fato foi algo ruim e para a gente ver o que foi de importante, né?